Olá, galerinha do Estudo em Casa Itabaianinha. Olá, galerinha do oitavo ano. Vamos para mais uma aula de geografia. Espero que vocês estejam bem, se protegendo, se cuidando, né? Estudando, que é muito importante. E vamos lá para mais uma aula de geografia. E nosso tema de hoje, né? Na verdade, nós vamos dar continuidade, né, ao assunto da aula anterior. Né? Estamos falando aí sobre a integração regional e o papel do Brasil. E aí vocês vão abrir a página no livro de vocês, na página 189, certo? Então peguem o livro de vocês, o material, o lápis e a caneta para fazer as suas devidas anotações e abram o livro na página 189. Vamos lá, vamos para mais uma aula. Então vamos dar continuidade aí, né, falando sobre as alianças, né? E hoje nós vamos falar sobre a Aliança do Pacífico e a Unasul, certo? A Aliança do Pacífico, ela foi criada em 2012, juntamente, né, com os ideais dos blocos econômico do Mercosul, a mesma ideia, né, formado pelo México, Colômbia, Peru e Chile. Qual era o principal objetivo, né, naquele momento de criação da Aliança do Pacífico? Então, o objetivo, né, era se tornar, né, um grande polo de atração de investimento da América Latina e servir de elo para uma eventual integração de outros países, né? Exemplos com países asiáticos. Então, esse bloco econômico é visto como principal iniciativa do comércio internacional, né, para expandir esse comércio internacional. Então, vários países da América Central, como Costa Rica, Panamá, eles acabaram manifestando esse interesse de aderir ao bloco, de se unir ao bloco, ok? Mercosul realizou acordos comerciais com a Colômbia em 2018, visando aproximar e ampliar essa integração, certo? Com a Aliança do Pacífico. Aí nós vamos ver um mapa, certo? Aqui abaixo, que é um infográfico, né? Falando sobre um pouquinho sobre essas alianças. Então, aqui, né, a Aliança do Pacífico e o Mercosul. E aí, na Aliança do Pacífico, os países integrantes são Chile, Colômbia, Peru e México. E no Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela e Paraguai. Né, o que é que eles preveem? Qual é o principal objetivo dessa união, né? Então, na Aliança do Pacífico, a livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas. E no Mercosul, a livre circulação de mercadorias, serviços, pessoas, tarifas e políticas comerciais comuns para terceiros países. Então, vocês observam, né, que a base de todos esses acordos, também que nós estudamos na aula anterior, né, ele fala sobre essa questão de livre circulação de mercadorias, livre circulação de serviços, de capitais e de pessoas. Então, um crescimento, são acordos, né, econômicos para uma ideia de quê? De unir os países para crescimento, né? Avanços econômicos. Vamos lá. Então, observem aqui no mapa, né? Aí vocês observam a América, certo? E aí nós temos aí os que estão de lilás, que são os países que fazem parte da Aliança do Pacífico, e os que estão de verde são os países que fazem parte do Mercosul. E aqui, a União das Nações Sul-Americanas, Unasul, ela foi criada em 2008 e é formada pelos países da América do Sul. O nome já diz, né? União, né, do Sul. Então, ela é formada aí pela América do Sul. Então, o objetivo também é integração cultural, social, política e econômica. Entre quem? Entre os países que são participantes, certo? Relação cultural Brasil e China. Nos últimos anos, a China vem despontando como grande potência econômica e aumentando sua influência social e cultural no mundo. No Brasil, o contato entre os dois países perdura desde o século XIX, o que permitiu que o elemento da cultura chinesa penetrasse de diversas formas na sociedade brasileira. A culinária, as artes marciais, a arquitetura, os bairros típicos, as festas tradicionais, como a celebração do Novo Ano Chinês, são aspectos culturais já bastante assimilados pelo brasileiro. Então, aqui, né, essa aqui é uma relação, né, cultural do Brasil e a China. Então, hoje em dia, né, nós observamos no nosso dia a dia, várias e várias cidades sempre tem um chinês.
né? No comércio, às vezes tem vendendo algum alimento, né? E os chineses, eles estão, né, sempre vindo para o nosso país. Então, vocês, aqui em Sergipe, na capital, tem muitas lojas, né, as lojas de chineses, né? Lojas de roupas, lojas de bolsas, lojas de maquiagens. E a outra coisa, né, que é no nosso dia a dia já, né, a questão também, né, desse aspecto da culinária. Então, a culinária na China, por exemplo, yakisoba, né, que é um prato típico, o sushi é muito consumido também aqui no nosso Brasil, certo? Vamos lá. E aqui é um exemplo, certo? No livro de vocês tem aqui, né, um exemplo de um evento, né, que celebra o Ano Novo Chinês. Aqui eles pegaram a ideia, né, da China e fizeram uma representação no Brasil. Aqui, a cultura chinesa invadiu a Praça da Alfândega na tarde dessa sexta-feira, pela primeira vez em 5 anos. Instituto Confúcio realizou a cerimônia do Novo Ano Chinês no coração do Centro Histórico de Porto Alegre, enfim, tem o Memorial do Rio Grande do Sul. Então, com entrada gratuita, o público pôde conferir apresentações artísticas e culturais da entidade e convidados de escolas marciais, além de dança do leão, performance acrobática, executada ao som de tambores, conforme manda a tradição. Também havia tendas com oficinas de caligrafia, jogos chineses e cerimônia do chá. Então, eles pegaram, né, e fizeram uma representação de alguns eventos, né, culturais da China no nosso Brasil. Né? Isso é muito bom, isso é muito importante, porque as pessoas acabam conhecendo, né, ali fisicamente como é desenvolvido, né, como são as apresentações culturais na China. Então, aqui vocês viram que, né, no nosso Brasil já tem alguns momentos. Aqui na imagem é a dança do leão, que é essa dança, ela é apresentada, ela é realizada, né, no Novo Ano Chinês, quando eles comemoram a festa do Novo Ano Chinês, certo? Então, vamos lá, dando continuidade à nossa aula. Protagonismo brasileiro e as relações internacionais. Então, nas últimas décadas, né, o Brasil tem ampliado sua formação no cenário internacional e tem sido considerado uma potência econômica regional. Em destaque se deve, em parte, a sua participação no cenário econômico mundial e na Organização Mundial do Comércio, e ao seu envolvimento na busca de soluções pacíficas para conflitos internacionais em parcerias com a ONU. Então, vocês observam aqui, certo, no mapa aqui embaixo, as relações, nessas relações internacionais, que o Brasil, né, vem tendo toda uma importância, todo um crescimento, né, dessas alianças que ele faz, né, com outros países, essa parceria. Essas alianças e essas parcerias é muito bom, que acaba fortalecendo, né, a economia, fortalecendo, né, os setores, vários setores, né, do nosso Brasil, porque quando você vende para fora, né, a economia já tem uma ascensão, quando você compra com redução de impostos, isso aí é muito bom e é muito importante. Maiores economias mundiais. Aqui, né, vocês observam nesse gráfico, certo? E aí nós temos aqui, em primeiro lugar, Estados Unidos, né? Segundo lugar, China, terceiro, Japão, quarto, Alemanha, quinto, Reino Unido, sexto, França, sétimo, Índia, oitavo, Brasil, nono, Rússia, Itália e décimo, Rússia. Então, nós temos aqui, né, uma representação de um gráfico de 2017, e aí nós temos aqui o nosso Brasil no oitavo lugar, né? E ele, antes do Brasil, ele tinha a nona posição, depois ele conseguiu, né, aí a oitava posição, já subindo. Em 2015 ele estava na nona posição, em 2017 ele sobe um pouquinho e vai para a oitava posição. Então, né, vai mantendo aí uma sua economia, né, equilibrada e vai crescendo. Agora, diante da nossa realidade, da realidade que estamos vivendo, dessa pandemia, né, nós não sabemos se esses números podem cair, né? Então, vamos aguardar os próximos estudos, os próximos gráficos, para a gente ficar, né, informado dos próximos, né, no próximo ano. Relações com a Argentina. Ao longo da história, a relação entre Brasil e Argentina nem sempre foi pacífica. Durante os processos de independência desse país,
houve o primeiro confronto na Guerra da Cisplatina, esse conflito armado entre o Império Brasileiro e as Províncias Unidas do Rio Prata, né, ocorrido em 1825 e 1828, resultou na independência do Uruguai. Desde então, houve período de instabilidade nas relações diplomáticas entre os dois países. Então, nós vimos isso no capítulo anterior, falando sobre essa questão, né, dessa diplomacia, né, dos dois países. Os projetos e obras de infraestrutura, desenvolvida com parceria com a Bolívia, Paraguai e Uruguai, geraram atritos com a Argentina. Bolívia e Paraguai foram atraídos para a órbita de influência do Brasil, por meio de um conjunto de estratégias implantado pelo governo brasileiro. Antes, esses países na verdade, eles não têm saída para o mar, né, e eram fortemente dependentes da Argentina, por fazer parte do escoamento de seus produtos pela Bacia da Platina e pelo Porto de Buenos Aires. Então, essa questão, né, de não ter o acesso, não ter essa saída para o mar, se dificulta bastante, né, para a circulação das mercadorias desses países e acaba gerando toda essa dependência, né, e acaba também tendo esses conflitos, né, essas inseguranças, né, mas a partir do momento que ele consegue, né, implantar algumas estratégias para circular suas mercadorias, eles conseguem, né, ter uma ascensão aí econômica. Vamos lá. Na década de 70, por exemplo, o governo argentino julgou-se prejudicado com a construção da usina de Itaipu, mas a questão foi resolvida mediante os acordos diplomáticos. Nos anos 1980, no conflito da Argentina e o Reino Unido pela posse das Ilhas de Malvinas, o Brasil manteve o apoio diplomático à Argentina. Essa postura do governo brasileiro serviu para promover essa aproximação, né, e favorecer a criação, em 90, do Mercosul. Então, a formação desse mercado comum harmonizou a divergência entre os dois países. Brasil e Argentina têm sido mais amigáveis, marcadas pela busca de uma política comum para o desenvolvimento da América do Sul e além de investimentos brasileiros nesse país, no setor de petróleo e de gás, construção civil, minério, indústria automobilística e do comércio bilateral. Então, vejam só, antes, né, eles tentavam fazer acordos, mas tinha toda uma questão dessa insegurança, eles não batiam, né, tinham várias divergências. Mas depois da criação do Mercosul, eles começaram, né, a tentar entender mais o outro e fazer acordos mais amigáveis para um crescimento econômico melhor para os dois países, tanto para o Brasil quanto para a Argentina. Aqui, né, nós temos uma atividade econômica que é bem desenvolvida aqui na Argentina, certo? Que muitos brasileiros saem para a Argentina para fazer, né, esse é o turismo, né? É uma atividade que é muito importante, que gera muita renda. E aqui, né, um exemplo, né, dessa atividade econômica aí em Bariloche, na Argentina, que é, né, o esqui. Os turistas vão, né, para conhecer essa região aí que tem uma temperatura mais baixa, que tem esse gelo, né, para fazer esses turismo aí. Vamos lá. Corredor bioceânico e outros projetos de integração. Outro importante projeto para integração física do continente é o corredor bioceânico. Então, esse corredor ele tem uma média, né, de 4.000 quilômetros de rodovias e corta, né, a América do Sul no sentido leste e oeste. Observem aí no mapa, aqui embaixo, observem aí. Na mão direita de vocês e a mão esquerda. Observem um traçadinho vermelho. Então, ele vai de leste a oeste. Ele vai no sentido da mão direita para a mão esquerda. Certo? Então, olha o traçado todo, né, que é o chamado corredor bioceânico. Então, esse corredor, ele proporcionou, né, muito avanço, maior facilidade de acesso nos transportes, certo? Então, facilita bastante a circulação das mercadorias. Então, vocês têm como tanto exportar como importar, né, os produtos que são fabricados. Aí vocês observam em diversos estados e alguns países. E aqui nós temos um exemplo de uma foto aí, né, sobre um porto, né, o congestionamento. Em algumas ocasiões, né, os caminhões podem acabar passando muito tempo esperando, né, para
descarregar o caminhão, descarregar aquela mercadoria. Então, essa vazão acaba sendo... A quantidade, na verdade, de mercadorias acaba sendo muito grande, certo? O volume muito alto e acaba tendo esse congestionamento nos portos, né, para fazer esse descarregamento. Então, se constrói, né, como vocês viram na imagem aqui anterior, se constrói mais rodovias, acaba facilitando e acaba melhorando a circulação, né? Acaba que esse corredor, né, vai ajustando, né, tanto nos portos, e aí as pessoas acabam circulando mais nas rodovias e facilitando bastante, né, essa carga e dessa descarga e essa circulação das mercadorias. Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima aula e respondam a atividade na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Fiquem em casa.